Todo mundo ligado. Olá, prezado aluno. Esse é o primeiro vídeo de uma série deles que vai falar sobre a temática capacitores. Ela vai explicar o funcionamento e a aplicabilidade. E também, é claro, o que nós podemos extrair disso de bom para os vestibulares, ok? Acompanhe então, por favor. O que seriam os capacitores? Na verdade, a gente tem que ter em mente que os capacitores são dispositivos que armazenam cargas elétricas. E qual é a constituição deles? Normalmente, os capacitores são produzidos a partir de placas metálicas. Se você puder observar, essa é uma representação esquemática de uma placa metálica. Essa é a placa metálica inferior. E, através desses fios, que são representados através desses traços verticais, que são conectados a uma pilha, a uma bateria, a uma fonte de energia elétrica, nós conseguimos armazenar carga elétrica de sinal oposto em cada uma das placas. Então, na placa superior, nesse nosso esquema, a gente tem carga positiva e na placa inferior, carga negativa armazenada, tá bom? Esses dispositivos são chamados de capacitores, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho a respeito deles. Então, a gente chama de capacitância a propriedade que nós temos de armazenar energia sob a ação de um campo elétrico nesse dispositivo. Então, se eu vou voltar no slide anterior, você vai perceber que entre a placa superior e a inferior, nós criamos nessa região um campo elétrico. Depois a gente vai desenhar, vai olhar isso em detalhes, mas o mais importante é lembrar que é esse campo elétrico que torna possível esse armazenamento, tá bom? E nós chamamos essa propriedade de capacitância. Nos livros mais didáticos mais antigos e também aparece com o nome de capacidade de armazenamento. O fato é bem simples de lembrar. Quanto maior for a capacitância, maior para a gente a capacidade de armazenar energia nele, tá bom? Então acompanha aqui, eu vou mostrar para vocês na prática, como é que seria o formato desses capacitores. No esquema que vocês estão vendo aqui em cima, eu tenho primeiro um capacitor que é chamado de capacitor plano. Esse que vai ser o nosso objetivo de estudo, porque ele é mais simples, menos complexo, não tem muitas sofisticações. Mas o mais importante que você tem que lembrar, está aqui, escondidinho, a placa superior. Ele é meio translúcido, se você puder observar. Esse aqui é um terminal metálico, que permite que nós conectemos ele à fonte de energia. E esse outro terminal, ao que tudo indica nesse nosso esquema, ele deve estar conectado à placa de baixo. Mas escuta, uma placa metálica não encosta na outra? Possivelmente não, porque necessariamente entre uma placa e outra existe um material que é chamado de, olha, acompanha ali no mouse, dielétrico. O dielétrico é um isolante que impede que uma placa encoste na outra. Nos capacitores mais simples de todos, o que separa uma placa da outra é o vácuo, ou seja, nada. Agora, quando os capacitores são um pouco mais sofisticados, como este modelo cilíndrico que você pode observar aqui embaixo, ele na verdade tem que ter um material isolante entre as placas. Então veja, esse capacitor chamado cilíndrico, ele normalmente consegue armazenar mais cargas elétricas. Por quê? Porque nós conseguimos driblar a geometria de armazenamento. Nós pegamos uma folha de papel alumínio, tá certo? Ou duas folhas, e separamos uma da outra por um isolante. Pode ser borracha, pode ser um plástico, pode ser um material qualquer, contanto que ele seja isolante elétrico. E aí? Como você pode notar no nosso esquema, essas folhas, essas placas, elas são enroladas uma sobre a outra, formando um rolinho, um rolinho rocambole desse material, ok? E aqui você pode perceber, através desse nosso esquema, a saída, a conexão de uma primeira placa metálica a esse fio externo e uma segunda placa metálica a esse outro fio externo. Esses terminais, então, que você vê, executam a mesma função que esses dois terminais metálicos, ou seja, vão ser ligados a uma fonte de energia elétrica. Muito bem. Agora, enquanto nós falamos a respeito disso, ainda está um pouco obscuro, então vamos desvendar como é que nós vamos guardar essas cargas elétricas na estrutura desse capacitor. Veja o próximo slide. Então aqui eu tenho para você uma representação muito simples desse capacitor plano, ou seja, duas placas metálicas separadas por uma certa distância, ok? Vamos conectar ela a uma fonte de energia elétrica. Então aqui você está vendo uma bateria, também chamado de gerador, célula de energia, não importa o nome que você vai dar a ela. Entenda que nesse primeiro momento ela pode ser aproximada de uma pilha, tá bom? Pilha no terminal superior, tá vendo? Sinalzinho de cargas positivas armazenadas aqui. Elas vão ser conectadas através de um fio à placa de cima. Na parte de baixo dessa pilha, terminal negativo, sobra de elétrons conectadas à parte inferior desse nosso capacitor. E aí o que acontece? Lembra? Eletricidade. Mobilidade dos elétrons. Os elétrons são os atores, de repente,
né, as entidades que atuam e criam todos os fenômenos elétricos. Então acompanhem. Do terminal negativo dessa pilha saem cargas elétricas, se deslocando através da estrutura elétrica desse fio em direção à placa inferior. Quando chegam lá, eles se distribuem, tá? E o campo gerado por eles, quando atingir um certo número de elétrons, ele se torna tão intenso que ele vai produzir dois efeitos interessantes. O primeiro efeito interessante, ele vai impedir que novos elétrons venham se acumular na placa. Então eles deixam de vir e, portanto, só sobrevivem, ou melhor, prevalece só a presença dos elétrons na placa inferior. O segundo efeito interessante é que o campo elétrico que eles geram interfere nos elétrons que estão na placa de cima. A placa de cima, por enquanto, ela está neutra, mas devido à repulsão que existe elétron-elétron, os elétrons começam a se mover através desse fio, justamente em direção aonde? A carga positiva que existe nessa pilha. Então veja, a matéria em sua essência, tá? Na natureza, ela é neutra. Para a gente poder neutralizar a matéria, nós temos que fazer, olha bem no mouse, uma carga negativa encontrar com outra carga positiva. E à medida que os elétrons saem dessa placa e vêm para a carga positiva, né, em direção às cargas positivas, a placa vai ficando o quê? Recheada, sobrando um monte de carga positiva. E, em compensação, os elétrons que saem de cá vão em direção à pilha e atingem uma condição de neutralização. Tá bom? Quando tudo terminar, eu tenho esse capacitor carregado. A placa positiva está conectada ao terminal positivo da bateria. A placa negativa, que é a parte de baixo, está conectada ao terminal negativo. Tá bom? Bem, em última análise, a gente vai dizer que, a princípio, nesse exato momento, nós dependemos para carregar esse capacitor que você está vendo aqui, de fatores geométricos. Primeiro fator geométrico importante, a área das placas. É igual você receber visitas na sua residência. Se você tem uma casa grande, com muitos quartos, você pode armazenar muitos visitantes. Agora, se sua casa for pequena, o número de quartos é reduzido, limita então o número de pessoas que você pode acomodar. Aqui, não deve ficar muito longe disso. Veja, a placa de cima tem uma certa área e, portanto, o quê? Um limite para armazenar cargas elétricas, tá bom? A placa inferior também. O segundo fator interessante seria para a gente o quê? A distância entre as placas. O campo elétrico, o potencial elétrico e a força elétrica, todos eles são agentes físicos que dependem da distância. Se você depois, mais tarde, fizer uma revisãozinha nas aulas anteriores que nós temos aqui no Nobel Explica, você vai perceber que força elétrica, campo elétrico e distância, todos têm uma dependência inversa de distância, tá bom? Então, se eu aumentar demais a distância, eu enfraqueço o campo elétrico e aí a minha capacidade de armazenamento fica comprometida. E o último fator interessante, a fonte de diferença de potencial. Para quem não lembra o que é diferença de potencial, é a voltagem disponível, ou melhor, disponibilizada pela bateria para empurrar essas cargas para a placa positiva e negativa. Quanto maior for a diferença entre cargas positivas e negativas em termos de potencial, maior é a força e a intensidade com que você vai empurrar as cargas elétricas para a posição que elas ocupam na atualidade, tá bom? Então, por hora, a gente conheceu a primeira etapa desse nosso trabalho, que é o funcionamento do capacitor, como eu consigo guardar as cargas ali, tá bom? No segundo momento, nós devemos encontrar uma maneira matemática de tratar isso. Por enquanto é só, muito obrigado. Até a próxima aula.